Olá, meu amigo, minha amiga. Coisas muito interessantes estão acontecendo aqui no nosso país. E essas coisas também estão causando preocupações em alguns segmentos da estrutura de poder político, econômico, midiático aqui no Brasil, que perceberam que algumas mensagens começaram a circular na população brasileira, desnudando como funcionam algumas estruturas de poder. E quanto mais o povo tem a percepção de quem está a favor do povo e quem está contra o povo, quem é a favor do nosso país e quem é a favor de atrasar o nosso país, mais esses grupos ficam preocupados. E o porta-voz da maioria desses grupos são os grupos midiáticos, como a Rede Globo de televisão, que simplesmente pegou aquela edição infame do Jornal Nacional e escondeu. Escondeu como? Isso porque toda edição do Jornal Nacional eles replicam nos outros telejornais ao longo da programação. A repercussão foi tão negativa e nós aqui nas redes sociais desnudamos tanto a parcialidade, o falso jornalismo que eles fizeram para defender algumas posições indefensáveis, defender ali que o grupo de Hugo Mota, o Centrão, são pessoas democratas que cumprem seus deveres com a sociedade brasileira, enfim, que não estão defendendo interesses de uma forma parcial. Isso tudo fracassou. Eles não conseguiram, muito pelo contrário. A Rede Globo, que já muito queimada, ficou mais queimada ainda, despertando, inclusive, muitas indignações por todos os lados. Então, ontem eles se fizeram de mortos. Para vocês terem uma ideia, quando eles fizeram a matéria sobre uma posição do ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu o decreto de aumento de IOF para esses segmentos e também suspendeu uma ação promovida lá pelo PL, contestando essa situação toda, enfim, eles apresentam o Hugo Mota como uma espécie de conciliador, um democrata. Mas será que isso faz sentido? Eles não tocaram no assunto de memes, não tocaram na repercussão negativa para o Jornal Nacional daquilo que eles tentaram fazer, empurrar a goela abaixo da sociedade brasileira. A ideia é que se criticar esses criminosos é uma coisa que fere a democracia, enfim. Quando eles ficaram calados diante de todos os descalabros que aconteceram durante o governo Bolsonaro. Faziam ali para mostrar alguma legitimidade, uma futrica em cima das rachadinhas de um filho aqui, a compra de uma mansão do filho acolá, mas ficava por aí. Eles atacavam os filhos porque eles sabiam que atacando os filhos, eles não mexiam com a governabilidade, eles não mexiam na figura central do inelegível. Porque o inelegível no poder, ele garantia Paulo Guedes, aquele que era o grande negociante, era o testa de ferro desses segmentos dentro do governo Bolsonaro, se a gente puder chamar de governo. E ontem eles apresentaram mais um desses testas de ferro, o senhor Hugo Mota, como um democrata depois da saraivada de pancadas que ele tomou, e isso desnudou esses interesses que eu tenho conversado aqui com vocês, né? Vamos ver um pedaço aqui. Que as negociações entre o governo e o Congresso já podem ser abertas. A decisão ela traz uma vitória. Percebam bem a estética. Quietinho, voz baixa, não falou nada das agressões que estaria sofrendo, são justas. Mudou de assunto, sumiram com o assunto, né? Se apresentando aqui como legítimo representante desses segmentos de uma forma muito ponderada, né? Uma pessoa equilibrada. Do bom senso para que o Parlamento, o Congresso Nacional, o Poder Executivo possam sentar à mesa de maneira serena. As conversas elas já têm que começar a partir de agora, até porque não dá para chegar no dia 15, que será o momento ali da conciliação final acerca desse assunto, sem ter uma conversa prévia sobre aquilo que tem viabilidade política de ser aprovado pelo Congresso e, claro, também com a concordância do Poder Executivo. Então, o que adianta essa lenga-lenga, senhor Hugo Mota, se o senhor é um traidor? Se as pessoas conversam, fazem um acordo e, de repente, com menos de 24 horas, o senhor dá uma facada pelas costas. Essa conversa mole só engana mesmo os seus patrões, né? Porque eles estão ali manipulando figuras como o senhor. Mas nós aqui estamos atentos a isso, né? Esperamos que já a partir da próxima semana essas conversas possam ser entabuladas entre a Câmara, o Senado, o próprio Ministério da Fazenda. Estão vendo como é que ele está bonzinho, gente? A equipe econômica do governo, o próprio presidente, eu acho que é importante também entrar no debate. Agora o presidente tinha que entrar no debate. A partir daí, com espírito público e compromisso com o espírito público. Eles gostam de usar essas expressões, até parece que eles respeitam, né? Espírito público. Qual foi o espírito público do senhor dar uma rasteira no Haddad e no governo, depois de ter feito o acordo? País encontrarmos a saída para esse problema. Só que no respeito, né, gente? Então
Então é conversa para boi dormir, né? Bom, enquanto isso, na extrema-direita, o deserto é a única coisa que eles enxergam por todos os lados. De vez em quando, um grupo aqui, outro lá, enxerga um oásis. Oásis ali, um lugar com alguns coqueiros, algum laguinho e tal. Mas quando eles chegam perto, eles percebem que isso não passou de uma miragem. Quando a gente chega aqui a alguns segmentos, o segmento jurídico, que eu gosto sempre de analisar, a gente vê o desespero dessas criaturas no deserto. Acabou o assunto para eles, né, gente? Está complicado para a extrema-direita. Olha só que interessante, se você dá uma busca hoje em Bolsonaro, nas redes aí, você não vai achar quase nada. Veja só que coisa boa está acontecendo com a gente, né? Enfim, quando ele estiver preso, então, aí que vai ficar, o ambiente vai ficar mais salubre. Mas aqui o senhor Deltan, ele coloca o seguinte: Moraes acelerou em um mês a prisão de Bolsonaro, entenda como. Puxa vida, então Moraes acelerou em um mês a prisão de Bolsonaro? Isso é motivo para grande satisfação de todas as pessoas que querem ver justiça aqui no nosso país. Não é isso, senhor Deltan. O fato é o seguinte: como existe um membro do Orcrim, que é o senhor Braga Neto, que se encontra preso, quando você tem um réu preso, você não interrompe prazos processuais. Normalmente se tem um recesso no Supremo Tribunal Federal no meio do ano. Mas como existem réus presos, então o prazo não é interrompido, porque isso desfavorece o réu que está preso. Então, quanto mais o julgamento acontecer mais rapidamente, melhor para o réu preso, porque se ele for inocentado, ele sai da cadeia. Se ele for condenado, ele fica. Então, esta é a razão pela qual não há uma interrupção de prazos nesse período e nós teremos, no máximo, no meio de agosto, já a marcação da decisão, ou seja, do julgamento final da Orcrim de Bolsonaro. Com o carimbo ali de condenado, certamente ele não vai ter como escapar disso, como a gente sempre falou que essa hora iria chegar. E no dia do julgamento nós faremos aqui uma live longa, né, acompanhando aqui e festejando também. Bom, o assunto que está motivando em todos os jornais, as capas de todos os jornais, é esse aqui. Moraes suspende atos do IOF e convoca audiência de conciliação entre governo e Congresso. Isso está gerando muita interpretação equivocada. Eu fui ler a decisão do ministro Alexandre de Moraes, né, na íntegra, e simplesmente ele diz o seguinte: olha, existe uma dúvida se o decreto de Lula, aumentando o IOF, atende uma finalidade. Porque a finalidade dessa majoração de imposto é fazer uma regulação no mercado e não aumentar a arrecadação para o governo. O governo quer aumentar a arrecadação. Então, é discutível se um decreto desse atende ao princípio da finalidade. Enfim, só que o Supremo Tribunal Federal já decidiu em outras ocasiões, inclusive durante o governo Bolsonaro, que o Bolsonaro poderia aumentar aquele IOF, inclusive num período eleitoral, para arrecadar. A arrecadação seria aí para o Bolsa Família, etc, etc, etc. Então, já há um julgamento favorável ao decreto de Lula. E, por outro lado, o PL que entrou com a reclamação está invocando ali que se feriu a constitucionalidade, enfim. Então, está se analisando se pode, através de um decreto legislativo, alterar uma decisão do governo federal por um outro decreto. Então, o que o Moraes fez? Olha, vamos fazer uma conciliação aqui, uma audiência de conciliação, para ver o que vai dar. Se não tiver nenhum tipo de conciliação, ou seja, se o Centrão, as forças de direita, não acolherem o entendimento que o presidente da República pode aumentar o tributo, o IOF, o Supremo vai decidir. E se decidir conforme a jurisprudência dentro do Supremo Tribunal Federal, o governo, enfim, vai conseguir majorar isso, vai conseguir ampliar. Mas para não ter muito quiprocó, o ministro deu essa chance aí das partes se entenderem. E aí, quase todos os segmentos aí estão elogiando, né? Moraes suspende atos do IOF e convoca audiência de conciliação entre o governo e Congresso e, para Haddad, decisão de Moraes de convocar reunião de conciliação sobre o IOF é ótima. Então, a vida que segue, enfim, não tem, para essa gente aí da extrema-direita, não tem muito o que eles fazerem, não. Eles têm que ficar aceitando a realidade. E a Polícia Federal quer mais tempo para investigar Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Olha que fofo, gente. Olha a foto dele aqui, lá na Disney, com a mulher, os filhinhos, o chapeuzinho do Mickey, a mãe, né? Tá levando a mãe agora de tiracolo, né? Dinheiro que recebeu aí, 2 milhões de reais, né? Para ficar fazendo essas presepadas aí. Tá rendendo bastante, né? E para finalizar o nosso papo de hoje,
É uma situação que é uma grande contradição, né? Está publicado aqui no Migalhas, que é um site jurídico, normalmente com assuntos jurídicos. Ex-garota de programa, entre aspas. Meta não removerá vídeos contra Michele Bolsonaro. Magistrado entendeu que não houve urgência nem risco de dano irreversível. Olha só, gente, eu sou totalmente contra que fique no ar qualquer tipo de agressão que atinja a honra de uma pessoa, mesmo que a pessoa seja do universo político, se for uma coisa infundada, se for uma coisa que você não tem prova, você joga uma agressão e essa agressão ficar no ar, enfim, a gente tem que ter princípios, a gente não pode aceitar que a internet seja a terra de ninguém, inclusive para prejudicar pessoas que merecem algum tipo de reprovação, mas não em função de fofocas e futricas, mas em função das suas posições políticas. É isso que interessa para nós. Se a pessoa teve um passado, se não teve, o que ela deixou de fazer, o que ela faz, na vida privada dela, isso não importa para todos nós. Agora, quando eles colocam essas situações também em evidência, questões pessoais, elas mentem para as pessoas, elas tentam transmitir para as pessoas um personagem que elas não são, aí normalmente se tem ali sempre o espaço para uma pessoa tentar desmentir, tentar mostrar que ela não é aquela criatura. Mas ofender a honra de uma pessoa, eu sou totalmente contrário a se manter nas redes sociais um tipo de coisa como essa. Mas eles estão provando do próprio veneno, porque eles defendem exatamente uma tese contrária a mim. Eles acham que se a pessoa estiver ofendida, for mentira, for produzida qualquer coisa, isso aí é liberdade de expressão, né? Eles entendem a liberdade de expressão como algo ilimitado, só que não é não, né? Gente, eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço. E Rede Globo, hein? Que coisa, sentiram o golpe, né? Um grande abraço, tchau.